Hello guys! How are you? Are you fine? Are you good? Very good! So let's start our video! Galerinha! Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo muito especial para mim, que é o vídeo comemorando um ano que a Pro está aqui nos Estados Unidos. Passou muito rápido, vocês não acharam? Então, eu quero trazer um vídeo para vocês com 12 curiosidades que eu acho muito legal aqui nos Estados Unidos, uma curiosidade para cada mês que eu passei aqui. Então, bora lá! Primeira coisa que eu adoro aqui são as estações do ano. Para quem não lembra, Seasons of the Year. Seasons of the Year. Right now, agora, we are in the summer. Really hot. Mas ao contrário do Brasil, que, por exemplo, a gente só conhece duas estações, o verão e o inverno. Porque ou tá sempre muito quente, ou quando chega ali no meio do ano, a partir de abril, maio, até mais ou menos agosto, começa um pouquinho mais de frio e um pouquinho mais de chuva. Fora essas duas temperaturas, a gente não é acostumado muito com outras. E aqui nos Estados Unidos é diferente porque você consegue ver todas as estações do ano passando. Então você tem, por exemplo, summer, extremely hot, winter, with the snow, the fall, with the leaves falling from the tree, and on the spring, with all the flowers. So, summer, winter, fall, or spring. 4 seasons of the year. E a segunda coisa que eu queria falar é da minha estação preferida, que é o winter. Winter. Pro, mas você sai do Brasil para gostar do frio? Gente, é muito diferente. Snow, the snow, a neve, é completamente diferente do que a gente imagina. Quando a gente está no Brasil, a gente acha que ela é fria, quando na verdade ela não é. Se você está com as roupas apropriadas, você nem sente tanto assim o frio da neve. E eu adoro acordar com aquela paisagem toda branquinha. Eu adoro brincar na neve, é muito divertido. A terceira coisa que eu queria contar pra vocês, que eu acho muito legal e que é uma das minhas coisas preferidas, é que eu moro num estado, pra quem não lembra, Washington. E este estado é conhecido como o Evergreen State. Evergreen State. O que é isso, Pro? O estado sempre verde. O estado sempre verde. Evergreen State. Isso quer dizer que aqui, a gente, apesar de ter as 4 estações do ano, a gente tem alguns tipos específicos de árvore. Inclusive, essa árvore que fica aqui, ó, atrás do meu quarto, ela é uma evergreen. É uma árvore que em todas as estações do ano, ela está sempre verde. Geralmente são árvores pinheiros, são pinheirais. Sabe aquelas pinhas bonitinhas que a gente vê decorando no Natal? Geralmente esse tipo de árvore, eles não mudam a folhagem. Então não interessa a época do ano que você vem aqui, pode ser no extremo do inverno, pode ser no extremo do verão, que é o que a gente tá, você sempre vai encontrar árvores super verdes aqui. E a quarta coisa tem relação com as árvores. Aqui no estado de Washington, a gente tem muita natureza. Eu já mostrei muita coisa aqui pra vocês e essa é a parte que eu gosto em relação das árvores, é que aqui a gente tem muita árvore frutífera na rua. Então aqui atrás do meu jardim, posso ir lá mostrar pra vocês, por exemplo, a gente tem uma árvore de maçã, a gente tem uma árvore de pera, a gente tem uma árvore de ameixa, a gente tem morango, tudo plantado no nosso quintal. E você vai andando na rua e tem essas árvores públicas, onde você pode simplesmente ir lá e pegar do pé uma fruta super suculenta e comer. Esta é a quarta coisa que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, porque eu nunca imaginaria isso se eu não tivesse vindo pra cá. A gente tem aquela imagem de que os Estados Unidos é sempre muito frio, que quase não tem natureza, e é uma imagem errada que a gente tem do país. A quinta coisa que eu queria contar pra vocês é ainda em
em relação à natureza, aqui a gente é rodeado por montanhas. Eu já mostrei para vocês essas montanhas, elas são de tirar o fôlego, mas muita coisa que aqui não sabe, onde tem montanha, tem lago. Então aqui a gente tem muito lago, a gente tem muita cachoeira. Para quem não sabe também, aqui é uma cidade praieira, apesar do frio. A gente tem a praia, que é na verdade um bracinho ali, é uma península que a gente chama, é um bracinho do Oceano Pacífico, que a gente chama de Puget Sound. Aqui, pergunta lá para a Prodiciências o que é uma península, que ela te explica direitinho e você vai entender aonde eu moro. É um oceano, mas não é um oceano, é um lugar que a gente chama de Puget Sound. E por conta de ser tão diferente, a gente tem todas essas montanhas e toda essa natureza. E uma coisa que eu adoro, tanto que eu trago demais para vocês aqui, coisas relacionadas à natureza tão bonita deste lugar. A sexta coisa, ainda tem a ver com a natureza, é os animais. Gente, onde tem árvore, onde tem lago, tem bicho. E aqui a gente tem muito bicho, inclusive tem uma família de coelho selvagem que mora no meu quintal, e na árvore que está aqui nessa outra janela, que é essa janela que está trazendo luz para mim, tem uma família de esquilos que mora nessa árvore, e eles sempre me assustam, porque eles ficam pulando de um lado para o outro, eles ficam fazendo barulho, e onde tem muita árvore também tem o quê? Pássaros. Inclusive tem uma família de corvos que moram naquela árvore ali. Então aqui, pela quantidade de natureza que a gente também tem muitos animais. Então é comum você estar andando na rua e você pode ver cervos, você pode ver ursos, você pode ver coelhos. É muito interessante. A sétima coisa que eu quero trazer para vocês, que não tem nada a ver com natureza, a gente entra na área da comida. O primeiro dia aqui nos Estados Unidos me fizeram um café da manhã super americano e eu já trouxe para vocês um vídeo sobre mitos e verdades sobre comidas aqui nos Estados Unidos. Quem não lembra, volta lá em alguns vídeos anteriores, que foi no início do ano, e eu falei pra vocês que eu achava super estranho aquele café da manhã, onde tinha ovos, bacon, panqueca doce e batata, gente, eles comem batata no café da manhã, e eu, nossa, mas isso não é café da manhã. Mas, cara, hoje eu adoro este café da manhã. Quando você acorda e tem um café da manhã super reforçado como aquele, é muito difícil você ter fome durante o dia, porque você já trouxe toda aquela energia da comida para você e aquele prato, além de grande, saudável, porque não é toda comida que eles colocam ali que vai no óleo, por exemplo. O bacon não é tão saudável assim, mas a linguiça, por exemplo, é grelhada, o ovo é muito importante para eles por conta da proteína, a panqueca que também traz o trigo integral. Então é um café da manhã super saudável. Você deveria tentar lá na sua casa e me falar o resultado, porque eles também comem muita fruta, gente, muita fruta e muito legumes, inclusive no café da manhã. A oitava coisa que não é tão saudável assim, mas que eu gosto muito também, são os fast foods. Me perdoem por falar isso, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem pouquíssimos fast food. Se eu for parar aqui para contar, os mais famosos são McDonald's, Burger King, KFC, Popeyes, Ragaço e Habib's. E a gente tem o Bob's e o Girafas, mas que a gente sabe que ninguém vai lá. Mas e aí, tem mais algum? Não, né? Pois, gente, aqui o que eles mais têm é fast food. E aqui é muito, muito barato. Então, todo mundo acaba indo porque é muito barato. Mas deixa eu te contar uma coisa. No Brasil você tem toda aquela gordura, tudo é mergulhado no óleo, tudo cheio de açúcar. E aqui nos Estados Unidos não é assim. Então, por exemplo, a batata frita ela é grelhada, ela não é mergulhada no óleo. Os hambúrgueres são grelhados, os refrigerantes quase não levam açúcar, mesmo os sorvetes têm uma quantidade muito reduzida de açúcar. Então, por mais que seja fast food, ele não é igual ao fast food do Brasil. Ele é, não vou dizer saudável, mas um pouquinho melhor. Então, alivia um pouco na minha consciência.
Nona coisa, a gente entra num outro assunto que eu gosto muito daqui, que é a diferença das casas americanas. Para quem não sabe, as casas americanas aqui, elas são feitas de madeira, porque a madeira, ela ajuda a isolar o frio, ao contrário do bloco. Se eles fossem construir isso aqui de bloco, a gente ia congelar no inverno. Mas por conta de uma madeira específica que eles usam, isso aqui ajuda muito a manter o calor aqui dentro. Sim, tudo isso que vocês estão vendo aqui, a minha parede, o meu teto, em volta da minha janela, é tudo madeira. O chão é madeira, é tudo madeira, porque protege a gente no inverno. Mas acaba gerando, gente, uma paisagem tão bonita. Você vai andando e você vai vendo aquelas casas parecendo de filmes, todas de madeira. Vou deixar várias fotos, já mostrei pra vocês várias vezes, mas vou deixar várias fotos de algumas casas aqui da minha região que eu gosto muito. A 10ª coisa, que ainda tem a ver com a casa, aqui por conta de ser muito frio, a gente tem um aquecedor central. Então, em cada cômodo da casa tem um buraquinho e por esse buraquinho fica soprando ar o dia inteiro, que eles chamam de aquecedor central. Ou seja, não interessa a época do ano que você esteja, pode estar muito frio, pode estar muito calor, a temperatura dentro das casas, ela sempre é uma temperatura muito gostosa, porque você pode controlar a temperatura da sua casa. Imagina isso, gente, que legal! Então, a minha 10ª curiosidade são os eletroeletrônicos aqui dos Estados Unidos. O que é um eletro, Pro? É tudo aquilo que vai na tomada, que precisa de energia dentro da sua casa. E aqui nos Estados Unidos, eles têm eletros muito diferentes. Como, por exemplo, eles têm uma máquina de lavar louça, eles têm uma máquina de secar roupa, tudo que a gente não tem no Brasil e que a gente sempre pensou, meu Deus, se eu tivesse uma máquina para lavar essa louça para mim, não é mesmo? Pensa com sua mãe gritando, fulano, vai lavar louça! Você só coloca lá tudo dentro da máquina e vai voltar tudo limpo pra você. É muito legal. E a 11ª coisa que eu acho super legal, que tem a ver com as casas também, são as banheiras. Igual no Brasil que a gente tem o box que impede da água entrar no banheiro, certo? Geralmente aquela porta de correr que é de vidro ou de plástico, ou então aquela cortina que tem que impeça que a água vá para o restante do banheiro. Aqui eles têm as banheiras. Então, banheira não é coisa de gente rica, é coisa de casa normal. É como funciona o nosso box no Brasil. É só uma forma de impedir que a água do chuveiro vá diretamente para o restante do banheiro. E sim, o espaço da banheira você pode ir lá deitar e relaxar, que é muito gostoso, mas tem o chuveiro igual a gente tem no Brasil. E não é comum deles tomarem banho de banheira, que nem acontece nos filmes. Muita gente acha nojento ficar lá deitado no lugar onde todo mundo pisou para tomar banho, ou então ficar deitado na sua própria sujeira. Depende de cada um. De vez em quando eu gosto. Não vou mentir. Quem não gostaria, não é mesmo? Mas não é todo dia que você tá no pique. E a 12ª coisa, a última coisa da minha lista que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos são os yards. Yards. O que é um yard, Pro? Um yard são os quintais americanos. No Brasil, a gente é muito acostumado com um quintal de madeira, ou então com um quintal de terra, com um quintal de piso, certo? Mas como é o piso? Aqui nos Estados Unidos, não. Pela quantidade de natureza, os quintais são naturais. Então, eles têm várias plantas, tem muita grama. Então, o meu quintal, gente, tem até um jardim. Então é muito gostoso. Tem uma horta, tem um jardim. Você pode sentar lá no sol. É super gostoso, gente. É uma coisa que eu queria levar pro Brasil para que todo mundo pudesse ter um quintal desse. E aí, galerinha, vocês gostaram da minha lista? Eu espero que sim. Isso foi um pouquinho do que eu aprendi nesses 12 meses aqui nos Estados Unidos. Foram 12 coisas que eu gosto muito aqui. Eu espero que você tenha gostado também. A gente se vê no próximo vídeo. Kisses and bye bye!